É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. A carreira médica de Gil Braff estava indo muito bem. Depois de se formar no colégio interno, ela fez sua residência e conseguiu um emprego como cirurgiã em um hospital local. Você tem mãos de ouro, disseram os colegas. Na capital, em alguma clínica particular, você poderia ganhar muito dinheiro, mas aqui, em uma cidade do interior, não há perspectivas. Gil respondeu com uma risada. As pessoas também vivem aqui e você precisa cuidar delas. De qualquer forma, você não pode ganhar todo o dinheiro. E quanto aos clientes em potencial? Você nunca sabe onde vai encontrá-la e nunca sabe onde vai perdê-la. Ao escolher a nobre profissão de medicina, Gil seguiu os passos de sua avó. Sua avó era cardiologista e havia salvado muitos pacientes aparentemente sem esperança. Maria Flynn não estava mais no mundo, mas no hospital distrital, onde sua neta trabalhava agora, ainda se lembravam dela e só tinham palavras gentis para ela. O pai de Gil era geólogo. Donald Braff morreu no norte do país há 7 anos. A mãe de Gil, Sarah Braff, trabalhava como professora de escola primária. Após a morte de seu marido, Sarah nunca se casou, embora houvesse muitas oportunidades. Aparentemente, sou uma mulher de uma mulher só, disse ela, e sua filha tanto invejava quanto tinha pena da mãe. Como deve ser bom encontrar um homem que você ama de uma vez por todas. Mas sua mãe ainda era jovem e uma mulher atraente. E Gil gostaria de vê-la feliz. Gil morava no subúrbio e ia de carro para o trabalho todos os dias, sem contar os fins de semana, é claro. Gil se lembrou com uma risada de quando foi ao hospital para procurar emprego. Quando ela disse que morava na cidade. O médico-chefe perguntou, intrigado, como Gil ia para o trabalho. Aparentemente, Zack Flynn, pensou Gil com uma risada, olhando para seu crachá, não sabia que existiam ônibus de traslado. Acho que ele pensa que somos pessoas do interior que não conhecem outro meio de transporte a não ser o cavalo. Qualquer pessoa que mora em um vilarejo e já tenha trabalhado em uma cidade confirmará que os empregadores não gostam muito de contratar pessoas do campo. Por mais ridículo que pareça, alguns deles realmente acham que os moradores de vilarejos usam qualquer meio de transporte que não seja privado ou público. E quem sabe qual teria sido o destino de Gil se não fosse o chefe do serviço de cardiologia. Oi, Gil. Patricia Jenkins sorriu. Você também está se juntando a nós, já se conhece? Surpreso, perguntou o possível supervisor. Bem, Zack Flynn, eu me lembro dela do ensino médio. Seu colega sorriu. Ela é neta de Maria Flynn, certo? De verdade, de verdade. A mulher riu. Bem, se Gil Braff vai ser tão boa médica quanto sua avó, riu o médico-chefe, estou disposto a arriscar. Promessa. Gil prometeu, e foi assim que ela conseguiu um emprego no hospital do condado. Embora no início Gil fosse vista como a neta de Maria Flynn, ela acabou deixando sua marca e se destacando entre seus colegas. Gil Braff sempre foi executiva e responsável. Sim, ela tinha que dirigir do município para o trabalho, enquanto alguns colegas que moravam na casa ao lado podiam se atrasar. Alguns deles balançavam a cabeça horrorizados ao imaginar Gil levantando cedo pela manhã, pegando o ônibus e voltando para o trabalho depois de um dia de trabalho duro. São 20 quilômetros inteiros. Esse tipo de dedicação vale muito a pena. Metade do nosso pessoal se desloca para trabalhar na cidade, respondeu ele com um sorriso, e certamente não podemos nos intimidar com isso. E não temos escolha, precisamos de um emprego. Que tipo de desinteresse é esse? No início foi difícil, mas depois Gil se acostumou. Depois do trabalho, ela ia à loja, comprava comida e pegava o ônibus. Era um simples ritual noturno. Sarah Braff, que, como educadora, havia recebido um apartamento na cidade, sugeriu mais de uma vez que a filha fosse morar com ela. Mas Gil realmente gostava do campo, do ar fresco, do trabalho no jardim.
E o trajeto não parecia tão cansativo, o que eram 20 quilômetros em um ônibus acolchoado. Foi em uma dessas viagens que Gil conheceu um jovem em uma cadeira de rodas que pedia esmolas na estação de ônibus. Ela o via todos os dias e até sabia que o nome do rapaz era Harry. Ele era muito bonito e Gil não pôde deixar de se perguntar. Ela se perguntava o que o levava a fazer isso. Desesperança, como todos nós sabemos. Gil havia notado que Harry estava disposto a dar esmolas. Um dia, ela viu dois homens se aproximando dele. Esses dois também se encontravam de vez em quando na estação de ônibus e lhe pediam esmolas. Um deles usava uniforme militar e carregava uma bengala, enquanto o outro andava com trapos imundos que menos pareciam roupas. Nas mãos dessa criatura, havia uma criança enrolada em um roupão xadrez gasto. Gil sempre se perguntava onde estava a mãe da criança. Ela também se perguntava por que estava sempre em silêncio. O homem não estava pendurando álcool em uma garrafa. Ei, estou falando com você. O homem com a bengala se virou para Harry. Eu o escuto. Ele assentiu com cautela. Aqui não. Harry deu de ombros e eles caminharam em direção às garagens do outro lado da rua da estação de ônibus. Gil não sabia o que a havia levado a segui-los. Mas algo lhe dizia que ela tinha que seguir. Gil sabia, pela expressão de seus rostos, que era improvável que os rapazes tivessem abordado Harry com boas intenções. Ela se aproximou das vozes e, escondida atrás de uma das garagens, ouviu a conversa. Gil podia literalmente sentir em sua pele que a conversa não era um bom presságio para Harry. Então, por que diabos ele agrediu nosso cliente com uma ameaça? Perguntou um cara em um uniforme militar. Por que ele faria isso? Harry sorriu ironicamente. Do tipo que se fala na estação de ônibus de manhã à noite. O fedorento interveio. Se você tem o dinheiro, vá para casa em sua carruagem e deixe que os outros o ganhem. Por que está falando com ele? Exclamou o guerreiro e golpeou Harry com seu cajado. O golpe o atingiu no ombro. Gil pulou de seu esconderijo com determinação, correu até ele e gritou. É o suficiente. O soldado foi pego de surpresa, mas imediatamente avaliou a situação e voltou sua atenção para Gil. Mas ela era mais ágil, ou arrancou o bastão do agressor e o apontou para ele. Moody deixou o rolo cair no chão e correu para socorrer o amigo. Gil se defendeu dos mendigos com sua bengala, mas eles não desistiram. De repente, o soldado inadvertidamente pisou no pacote, que imediatamente respondeu com uma voz de fantoche. Mamãe, pegue-me em seus braços. Seu idiota! Gritou o milagre em trapos. Veja por onde você anda. Gil olhou para o embrulho com confusão. O cobertor foi desembrulhado e dele saiu um lindo bebê de brinquedo com bochechas rosadas. Ela se perguntou se o bebê estava calmo. Se você contar para alguém, eu mato você. Sussurrou o pai solitário com uma voz ameaçadora, dirigindo-se a Gil. E, pegando o pulso, correu atrás de seu companheiro, que já o estava puxando pela mão. Você está bem? Perguntou Gil a Harry, que estava claramente desconfortável. Embora tenha se encolhido dolorosamente, segurando o ombro, ele assentiu. Então vamos para a estação de trem. O garoto acenou novamente com a cabeça. Com que frequência ocorrem conflitos desse tipo? Perguntou Gil. Não, ela deu de ombros. Olhando para o placar, Gil percebeu que faltavam 15 minutos para a partida do ônibus. De repente, ela percebeu que não queria se separar de Harry. Que diabos, e se Gil pudesse fazer algo para ajudá-lo? E se, é claro, ele aceitasse essa ajuda, orgulhoso e independente demais? Harry, você tem algum parente? Perguntou ela. Não sei, ele balançou a cabeça. Sou órfão, respondeu ele. Por que você pergunta? Mas será que realmente não há ninguém para ajudá-lo, meu jovem? Harry franziu a testa. Ele tinha acabado de receber alta do hospital e as palavras do cirurgião de trauma ainda estavam frescas em sua mente. Desculpe, mas você não conseguirá andar.
Mas se decidir lutar por sua saúde, terá de ir para a cidade, ou melhor ainda, para a Alemanha ou Israel, que fazem essas operações, mas nós, infelizmente, não somos mágicos, embora as terminações nervosas estejam funcionando, ainda não podemos ajudá-lo. Somos apenas um hospital distrital. Somos apenas um hospital distrital. As palavras soaram como uma zombaria. Mas onde um estudante órfão conseguiria o dinheiro para uma operação na Alemanha, em Israel ou nos Estados Unidos? Mas será que a médica deveria se sentir ofendida? Ela estava apenas explicando a situação. Portanto, Harry não teve escolha a não ser agradecer à médica. Desculpe-me, devo ter dito algo errado. Jill ficou envergonhada ao ver a expressão deprimida no rosto de Harry. Tudo bem, ele acenou com a mão. Tem certeza? Sim, é claro. O embarque para a cidade foi anunciado. Tenho que ir, Jill sorriu sem jeito. Vejo você mais tarde. Ela embarcou no ônibus. Olhando pela janela, Jill viu Harry na plataforma. O garoto sorria discretamente e, quando o ônibus se afastou, ele pareceu acenar timidamente para Jill. O ônibus desapareceu de vista e Harry voltou para casa, relembrando sua vida ao longo do caminho. Ele já havia sido um garoto determinado e trabalhador. Depois de se formar no orfanato, Harry estudou arquitetura e construção por correspondência e trabalhou na construção civil. Ele gostava de garotas, praticava esportes, adorava pescar e acampar. Harry tinha grandes planos para sua vida, mas eles foram interrompidos por um acidente de trabalho. Harry machucou gravemente as costas, ficando paralisado. É claro que ele recebeu alguns centavos de indenização, mas isso era suficiente apenas para uma vida miserável e analgésicos baratos. Para ele, um garoto jovem e saudável, foi uma verdadeira tragédia. Um órfão indesejado e inválido, era o que ele era. As perspectivas não eram boas, a desesperança era avassaladora. Será que é realmente o fim? Ao receber alta do hospital em uma cadeira de rodas, Harry estava desanimado. Ele voltou ao apartamento que lhe fora designado como órfão e, de repente, percebeu que o lugar lhe parecia estranho. Tudo parecia estranho para ele. Refletindo, Harry percebeu que não havia nada de surpreendente nisso, pois ele havia deixado o apartamento saudável, alegre e cheio de otimismo, e havia voltado aleijado. Ali estava sua cama. Harry passou a mão sobre sua camisa xadrez de diamante favorita e imediatamente a puxou de volta. A cama parecia terrivelmente fria, e havia o álbum de fotos. Ele sabia que nunca mais olharia para aquelas fotos novamente, porque nelas ele estava saudável, alegre e, o mais importante, estava andando e não apenas andando, estava dançando com gosto em festas e boates. E essa era sua cadeira favorita, só que agora ele não precisava mais dela. Às vezes, Harry recebia a visita de seus colegas do orfanato e da universidade. Todos eles tentavam animá-lo da melhor forma possível, mas sabiam que era em vão. No entanto, eles lhe davam alguns conselhos sobre como seguir em frente, mas a única pena era que tudo era inútil. Um antigo colega de classe, Robert, aconselhou Harry a estudar online e depois procurar algum trabalho remoto. E por que não? Ele pensou com entusiasmo. Talvez eu me torne um programador ou aprenda outra profissão moderna. Em resumo, Harry seguiu o conselho de seu parceiro, mas na realidade não foi tão fácil assim. Os cursos normais, nos quais você pode realmente aprender alguma coisa, custam muito dinheiro, que Harry simplesmente não tinha. Por isso, ele decidiu fazer o caminho inverso, encontrar um emprego remoto sem cursos. Felizmente, Harry tinha visto muitos anúncios desse tipo. Ele pensou razoavelmente que, entre a variedade de propostas, poderia encontrar uma opção adequada, e de fato havia muitas vagas. E será que é mesmo possível ganhar dinheiro online? Pensou Harry, ou será que aqueles que supostamente ganham muito dinheiro com isso são apenas mentirosos? Certa vez, ele se deparou com um anúncio de uma empresa de construção que precisava de um despachante para trabalhar em casa. Harry decidiu que essa era a sua chance. Laptop e telefone, graças a Deus, disponíveis. Além disso, ele estava estudando na escola de arquitetura e engenharia civil. Em suma, não era a pior escolha para uma empresa de construção.
Harry marcou uma entrevista e teve outra surpresa agradável, pois o escritório da empresa ficava bem perto de onde ele morava. Você deveria ter visto a maneira como o gerente olhou para ele. Era uma mistura pegajosa e viscosa de pena, condescendência e melindre. Você sabe que os despachantes trabalham 24 horas por dia, porque os motoristas estão na linha 24 horas por dia e a qualquer momento pode haver uma pane e outras coisas desagradáveis. Qual é o problema? Harry franziu a testa em sinal de perplexidade. Estou, você sabe, em casa a maior parte do tempo, e esse trabalho é uma das poucas opções que tenho. E se algo acontecer com você? Tudo o que poderia me acontecer já aconteceu, sorriu Harry, incrédulo. E eu preciso de um emprego, será que é pedir demais? Não, mas você. A garota acenou com a cabeça para o carrinho de bebê de Harry, e ele continuou. Eu sou um inválido. Você quer dizer? Veja o que você disse. A garota fez uma careta severa. Adeus, disse ele, virando-se e dirigindo-se para a porta. Harry rolou pelo corredor e todos olharam para trás. Os amigos do jardim de infância o aconselharam a não desistir, mas isso é fácil de dizer para alguém que anda, corre e pula. Entretanto, ainda havia esperança em sua alma. Na verdade, o fato de uma organização tê-lo recusado não significava que o mesmo aconteceria em outra. Mas Harry visitou mais 4 escritórios e obteve o mesmo resultado. Entretanto, a colega de classe de Krista, cujo noivo trabalhava como gerente de admissões, explicou que não se tratava necessariamente de deficiência. Afinal de contas, há muitos candidatos e só há uma vaga. Isso o tranquilizou, mas Harry nunca conseguiu um emprego. Os velhos amigos começaram a lembrá-lo com cada vez menos frequência. Harry ficou desanimado e desmaiou depois de voltar de outra entrevista de emprego fracassada. De repente, Harry sentiu um forte desejo de beber. Na esperança de encontrar dinheiro, ele procurou em todos os bolsos e gavetas de sua mesa. Finalmente, Harry conseguiu juntar dinheiro suficiente não apenas para se embebedar, mas para sobreviver por uma semana. Mas o que aconteceria depois? Pensou ele com um suspiro. O pensamento o fez sentir-se mal e ele se dirigiu à loja, tentando não prestar atenção aos olhares de simpatia do balconista e de seus conhecidos. Harry pegou uma garrafa de bebida alcoólica e um lanche. Pela manhã, ele saiu para a varanda e respirou o aroma de sua cidade natal. A lufada de ar fresco o fez sentir-se repentinamente tonto e Harry fez uma careta. O que? Você está com dor de cabeça? Perguntou o vizinho que morava no apartamento ao lado, mas na porta ao lado, Anthony, eu acho, com uma risada. Há um pouco, Harry assentiu. Então, esse caso precisa ser resolvido. Por que não cooperamos? E eles cooperaram em uma garrafa, depois em outra. E quando a terceira garrafa chegou, de repente havia pessoas com aparência suspeita no apartamento, mas Harry não se importou. A companhia dos novos amigos era fácil e divertida, e eles aconselharam Harry a ir pescar. Descobriu-se que Stan e Jimmy tinham um amigo que tinha mendigos trabalhando para ele. Alguns deles realmente tinham problemas em suas vidas ou lesões físicas, enquanto outros eram bastante saudáveis, só não gostavam de trabalhar. Esse amigo, cujo nome ninguém sabia, comprou um laptop para Harry por quase nada. O garoto não se importava para que servia, o aparelho lembrava de suas esperanças não realizadas de começar uma nova vida, embora como uma pessoa com deficiência. Durante o dia, Harry trabalhava na estação de ônibus, e à noite, havia fumaça em seu apartamento. Depois de um dia de trabalho, ele comprava bebidas alcoólicas. Anthony, Stan e Jimmy também não vinham de mãos vazias. Harry, você não quer trocar seu berço? Jimmy me perguntou uma vez. Eu não tinha pensado nisso, respondeu ele. Pense bem, por que você precisa de uma mansão como essa só para você? Lá se foi a mansão. Harry riu. Mas algumas famílias moram em uma, apontou Anthony. Harry suspirou amargamente. Família. Ele provavelmente nunca mais verá isso de novo. Quem iria querer um inválido pedindo esmolas? Isso é verdade. Para que ele precisa de uma casa de 2 quartos agora?
Eu diria que ela é bem espaçosa, na verdade. Pense nisso, Jimmy desenvolveu o assunto. Posso até lhe dar as coordenadas de pessoas com conhecimento. Se fizer tudo certo, além de um quarto confortável em um bom bairro, você também receberá um bom dinheiro. Eu me pergunto, Harry se perguntou, será que esses dois não estão muito por dentro do assunto? Eles têm as mãos em todos os lugares, mas, pensando bem, o que há de tão surpreendente nisso? É que as pessoas sabem se virar e fazem amizades úteis. Acho que sim, assentiu Harry. Vou pensar sobre isso. Nos 2 dias seguintes, seus amigos não apareceram e ele se esqueceu da oferta tentadora e, no terceiro dia, Harry conheceu Jill. Sim, nada a dizer, uma garota bonita, pensou ele, olhando para a garota esbelta com um sorriso gentil, seus cabelos loiros e sedosos presos em um lindo nó, revelando um rosto bonito e encantador. Os olhos da garota lembravam a Harry 2 lagos claros e serenos, e seus lábios, cheios e sensuais, sem um pingo de silicone, como as bonecas glamourosas que ele via perto das boutiques e salões de beleza por onde passava. Harry não sabia muito sobre isso, mas tinha aprendido a distinguir entre lábios naturais e lábios cheios. Harry não era de forma alguma um rapaz casto. Quando estava na escola técnica, ele tinha muitos conhecidos, mas era um jovem bonito e levava um estilo de vida ativo. Todas as garotas com quem Harry se relacionava eram soltas, descontraídas, barulhentas, festejavam, bebiam e fumavam. Era divertido estar com elas, mas era só isso. Jill era diferente. Com uma garota como Jill, você queria protegê-la e conduzi-la cuidadosamente pela vida, mas Harry não podia fazer isso, infelizmente. No dia em que conheceu Jill, pela primeira vez em muitos dias, ele não teve vontade de ficar bêbado. E se ele pensasse nela, não queria que sua mente fosse obscurecida pelo álcool. Anthony ligou. Harry, por que não pensamos sobre isso? Sugeriu um vizinho. Não, hoje não, não estou me sentindo bem. Fique à vontade. Harry ficou aliviado por Anthony não ter insistido. Quando Jill chegou em casa, sua mãe, Sarah, ligou para ela. Filha, precisamos ter uma conversa séria. Acontece que a mãe tem um homem e não sabe como contar para a filha. Que garota boba. Sinto que Jill é a mãe, e não o contrário. Que tipo de homem? Vamos, mamãe, conte-me, ele me incentivou. Sarah, tranquilizada com as palavras da filha, contou. Acontece que, há 2 semanas, ela foi localizada nas mídias sociais por Paul, seu admirador do ensino médio. Eles trocaram mensagens de texto, contaram um ao outro como suas vidas estavam indo e, por fim, decidiram se encontrar e se ver novamente. Ele também é viúvo e quer morar comigo, disse a filha. Eu nem sei o que dizer. Bem, mamãe. Jill riu. Vou lhe dizer uma coisa. Ouça seu coração. É assim que o coração fica quieto. Mami suspirou. Nunca mais será a mesma coisa com papai. E você ainda quer a felicidade de uma mulher, disse Jill. Vale a pena abrir mão disso? Além disso, eu realmente quero conhecê-lo. Ela não contou ao seu conhecido Harry. Ela não contou a seu conhecido com Harry. O que há para falar? Bem, ela salvou um aleijado da competição. E depois? Eles mal se falavam. Mas por que a Jill não consegue tirá-lo da cabeça? Bem, ele é um cara bonito que poderia muito bem ter tido sucesso com o sexo oposto antes de sua invalidez e mendicância. E por que não? É bem possível que Harry tenha algum tipo de educação. Se os rostos do suposto guerreiro com muleta e do mudo com poodle são desprovidos de inteligência, no caso de Harry é exatamente o oposto. Era o olhar de um homem que não era estúpido e criterioso. Jill já tinha visto muitas pessoas ativas, enérgicas e bem-sucedidas no passado que tinham sido quebradas pelos problemas da vida enquanto trabalhavam no hospital. De fato, a maioria deles era homem. E não era de surpreender que as mulheres tendessem a ter mais incentivo para lutar pela existência, quase sempre de crianças. Jill decidiu que, com certeza, conheceria o cara, e logo, se Deus quisesse. No dia seguinte,
Quando Gil chegou à estação de ônibus carregada de sacolas de compras, Harry levantou a mão em sinal de saudação e sorriu. Ela acenou de volta e entrou na sala de espera. Ao ver uma mulher que morava no mesmo município, Gil disse: "Já estou indo, deixe as malas aqui, ok?" Que conversa! E Gil se voltou para Harry. "Boa noite, como você está?" "Está tudo bem." Ele respondeu discretamente. Ela queria perguntar se ele se importava com a competição, mas algo lhe dizia para não perguntar. Ela sugeriu que Harry fosse para a cafeteria, mas ele recusou. "Que idiota eu sou!" Gil repreendeu a si mesma no ônibus, uma idiota. Ela estava envergonhada por estar em uma cadeira de rodas e eu sozinha. Gil tinha razão. E Harry estava realmente envergonhado por aparecer na cafeteria com uma garota. E não apenas pelo fato de ele ser deficiente. Os funcionários de todas as lojas e cantinas próximas sabiam o que Harry fazia para ganhar a vida, e Deus os livre de pensar que ele estava tentando roubar de Gil um jantar saboroso. Há mais do que o suficiente deles entre os mendigos. Se considerarmos um militar ou um pai solitário, para eles, fazer uma coisa dessas seria como dizer bom dia. Harry imaginou como ele, não sendo deficiente, levaria aquela ninfa de cabelos russos a um café ou restaurante. Não, é melhor não pensar nisso. Qual é o objetivo? Mesmo assim, eles se tornaram amigos. Sempre que Gil ia à estação de ônibus depois do trabalho, os jovens conversavam muito. Harry contou a Gil como ele havia se tornado inválido. A cada dia que passava, os dois percebiam que suas visões sobre a vida eram muito semelhantes. Em uma sexta-feira, em um impulso repentino, Gil convidou Harry para visitá-la. "Por quê?" Fiquei surpreso. "Bem, eu só queria convidá-lo para me visitar do fundo do meu coração, e percebi que adoraria tê-lo como hóspede. Acho que isso é ótimo." E Gil também estava ansiosa para apresentar sua amiga à mãe, que estava de visita. Ela entendeu, quando soube que haveria uma apresentação para sua mãe. Harry provavelmente se recusaria, então ela preferiu ficar calada sobre isso. No ônibus, os moradores olhavam para Harry com curiosidade. Eles se perguntavam o que uma mulher jovem, bonita e inteligente e um mendigo da estação de trem poderiam ter em comum. Gil adivinhou o que eles estavam pensando. Ela não se importava, gostava do homem, que claramente não estava interessado na boa vida, e Gil não se importava com o que seus concidadãos pensavam. Além disso, Sarah gostava de seu hóspede. "Ele é um cara legal", ela sussurrou para a filha. Ela sussurrou para a filha enquanto elas iam para a cozinha colocar o frango assado em um prato e cortar mais pão. "Uma muito boa." Gil respondeu com fervor. "Ela só não teve sorte." "Quem sabe?" Sarah sorriu maliciosamente. Harry partiu no dia seguinte no trem da tarde. Não só era mais confortável para o inválido, como também o deixava desconfortável demais para sentir os olhares curiosos dos moradores do vilarejo sobre ele. Depois daquele jantar memorável, Harry começou a visitar Gil regularmente. Enquanto ela estava no trabalho, o garoto ajudava a amiga na casa da melhor maneira possível, tirando o pó, cozinhando pratos simples, mas muito saborosos, como ele os chamava na cozinha de solteiro, regando as plantas da casa e trabalhando no jardim. E Harry se recusava a aceitar dinheiro por sua ajuda, mas Gil lhe dava mantimentos da horta e alguns outros alimentos. Por fim, a mendicância parou e, às vezes, Harry até ficava na casa dela. Gil imaginou que os cucos locais começaram a fazer fofocas sobre eles, mas isso certamente não a incomodava. O relacionamento deles era platônico, e as fantasias de alguém definitivamente não vinham de uma grande mente. Em geral, as pessoas gostavam de acreditar em coisas que despertavam a imaginação. Certa vez, Harry regou um pepino, uma atividade que tinha um efeito calmante sobre ele. Mesmo quando criança, quando ele e o resto das crianças do orfanato costumavam regar o jardim, imaginando que a planta lhes fornecia umidade mastigável, isso sempre fazia Harry se sentir feliz. Embora já se passassem anos desde que ele havia feito isso, o garoto tinha a mesma sensação agora que tinha no orfanato. De repente, ele ouviu a voz de uma mulher. "Olá, e quem é você?" O cara encolheu os ombros com um sorriso.
Sou amigo da Jill. Meu nome é Harry. E eu sou a Sra. Valerie. É um prazer. Vamos nos conhecer melhor. Desculpe, pergunta indiscreta. Você é apenas um amigo da Jill? Apenas um amigo. Harry confirmou isso. E pensou consigo mesmo no que ele quer. Quem se importa, amigo ou não amigo, embora os idosos sejam frequentemente fofoqueiros. Harry, me desculpe, mas é que essa garota é muito querida para mim. Eu não gostaria que você a machucasse. Entendido, ele acenou com a cabeça e entrou em casa. Em 10 minutos, a Sra. Valerie estava lá, e não de mãos vazias, mas com um bolo de cheiro delicioso. Harry teria adorado comer, mas não teve tempo de preparar nada. Harry, eu fiz um bolo, mas está muito grande, você quer um pouco? Não vou dizer não. Chá. Durante um chá com bolo, a tagarela contou a história da vida de Jill. Acontece que ela havia sido casada e seu marido a havia deixado. Um caso banal. É verdade que Harry honestamente não entendia como ele poderia deixar uma garota daquele jeito. Além disso, ele levou a sério o fato de Jill estar grávida e ter perdido o bebê. O período de tempo era longo o suficiente para saber que ela poderia ter tido um filho. O marido era um canalha, a Sra. Valerie balançou a cabeça. Ele traía Jill à torto e à direito e, no final, saiu com a amiga dela, então você não pode machucá-la. Harry estava longe de se sentir ofendido por Jill, por isso respondeu prontamente a isso. Não se preocupe, não vou machucá-la. Não somos um casal, sabe? Eu sou deficiente, a Jill é normal, eu só a ajudo e ela é legal comigo. Não há nada disso entre nós. A Sra. Valerie olhou para Harry com malícia, mas não disse nada. Era evidente que ela estava pensando em algo próprio. Pela manhã, Harry e Jill foram para a cidade. Não apareceram novos amigos e Harry não desejava a companhia deles, e algo lhe dizia para ficar longe do grupo. Mas, como dizem, não se pode arriscar. Alguns dias depois, quando Harry entrou na garagem de sua casa, todos os seus amigos estavam esperando por ele. O que você acha de sairmos? Perguntou Anthony alegremente. Francamente, Harry estava entediado, então concordou. Os rapazes beberam e conversaram sobre tudo e qualquer coisa e, de repente, os amigos que bebiam estavam falando sobre o apartamento novamente. Devo dizer que Harry havia se esquecido de pensar nisso. Então, ele decidiu que era apenas uma conversa normal de bêbados, que era bobagem levar a sério. Além disso, depois da história da Sra. Valerie, todos os pensamentos de Harry eram sobre Jill. Os colegas estavam insistindo e Harry, embora bêbado, não pôde deixar de perceber que era por algum motivo. Pelo que valia, os órfãos tinham a intuição de um bom cão de caça. Ele prometeu pensar novamente, mas dessa vez eles lhe responderam. Vamos lá, pense rápido, e notou o olhar cauteloso de Harry. Jimmy acrescentou que o número de opções era limitado e que, enquanto ele estivesse pensando, perderia uma grande oportunidade. Parecia fazer sentido, mas era como se um véu tivesse caído dos olhos do rapaz. Harry ficou horrorizado ao perceber no que havia se metido. Ele tinha que sair de sua vista ou estaria em apuros. Jill, preciso ter uma conversa séria com você, disse Harry a ela. Quando chegou em casa no dia seguinte, ele lhe contou sobre seu relacionamento com o trio suspeito, e ela sugeriu que Harry fosse morar com ela. É mais fácil assim, disse Jill. Não sei quanto a vocês, mas sinto que se tornaram minha família ou algo assim. Fico triste por estar sozinho. Sinto que minha mãe não pode viver aqui depois da morte de meu pai. Embora ela me visite, é claro. Harry não se sentiu à vontade para envergonhar a garota, que foi o que ele disse, mas Jill apenas riu. Agora minha mãe tem um namorado há muito tempo. Acho que ela não pode viajar agora. Portanto, não me envergonhe. É isso aí. Jill ficou aliviada, pensou ela com confiança. Depois de se estabelecer no vilarejo, Harry gostava tanto do vilarejo quanto Jill gostava dele. O silêncio, o ar fresco e os aromas inebriantes da natureza tinham um efeito calmante sobre ele.
Como ele não havia prestado atenção a isso antes, quando vinha visitá-la, o garoto se perguntava. As pessoas que a princípio olhavam para Harry com desconfiança começaram a gostar do belo homem de cabelos escuros, e ele também gostava dos aldeões ingênuos e de coração simples. Todos na vizinhança tentavam fazer coisas boas para eles. Varvara, uma senhora idosa de aparência severa, mas que na verdade era a alma mais bondosa, trazia para Gil e Harry leite, creme azedo caseiro, queijo cottage e queijo. Depois de provar a sopa com creme azedo caseiro, Harry decidiu que nunca havia comido nada tão delicioso em sua vida. A senhora Valerie, que morava na casa ao lado, convidava os jovens quase todos os dias para comer bolos caseiros ou deliciosos assados, que ela preparava com grande habilidade. Logo havia outro inquilino na aconchegante casa de campo de Gil. Gil e Harry adoravam caminhar pelos bosques. No verão, colhiam framboesas, morangos e flores. Quando chegou o outono, começaram a procurar cogumelos, e Gil adorava colher folhas de carvalho e plantas secas, com as quais fazia lindos buquês de outono. Nesse mesmo dia de setembro, quando os jovens se aproximaram da aldeia, outra descoberta os aguardava. Parece que alguém está rangendo, disse Gil. Perto das lixeiras, eles ouviram a voz e viram um filhote de cachorro cor de palmeira. Todo coberto de sujeira, deve ter sido jogado no lixo, ela adivinhou. Muitas pessoas da cidade vêm aqui e jogam fora gatinhos e cachorrinhos. É uma pena o que aconteceu com o pequeno. É isso mesmo, Harry concordou, e o cachorro é lindo, muito lindo. O cachorro era um menino. Harry sugeriu que ele se chamasse o Sar. Uau, gostei, exclamou Gil e se virou para o filhote. Oi, o Sardo. Você vem morar conosco? O filhote de cachorro bateu com confiança no peito de Gil. Era uma sensação indescritível, como a de um bebê. Elas voltaram para casa e deram ao bebê um pouco de leite vaporizado, que Elisa havia trazido da casa ao lado. Depois de ficar bêbado, o bebê adormeceu em um pedaço de pele de carneiro que Gil havia encontrado na despensa. Harry também decidiu tirar um cochilo. Ele geralmente gostava de dormir depois de suas caminhadas, e Gil começou a preparar o jantar. De repente, a jovem se surpreendeu ao pensar que eles pareciam uma família de verdade. Gil, Harry e o Sar. Bobagem, é claro, pensou ela. Mas como era bonito! Harry e Gil se perguntaram qual seria a raça do cachorro por causa de suas pernas longas e fortes. Eles sabiam que o cão cresceria muito. E quando o sardo cresceu, Harry achou que era um mestiço, parecia um alabai, disse ele pensativo, mas claramente não era de raça pura, mas não entendo com que raça ele foi misturado. Talvez um pastor alemão? Quem se importa? Exclamou Gil. O que importa é que nós o amamos. O Sar era tão grande quanto um bezerro. Não passava um dia sem o pequeno. Mestizo espirrava alegremente e torcia o nariz nos bosques de inverno, engolindo a neve que caía das árvores. E então, um dia, Gil acordou quando alguém a agarrou com força pelos cabelos. Quando finalmente acordou, deu um grito de horror. Um homem com um lenço enrolou os cabelos em seu braço e apontou uma faca para sua garganta. Onde está o ouro? Perguntou o intruso. Ele finalmente perdeu a esperança de que Gil estivesse sonhando. Que ouro? Perguntou ela, cerrando os dentes de medo. Mas seu medo se transformou em terror quando uma segunda voz respondeu. Não se faça de desentendido comigo, que ouro é esse? É o de seu pai. E um homem com um chapéu de cowboy se aproximou de Gil. Como será que eles chegaram aqui? E como passaram pelo sardo? Bem, de repente não temos mais ouro. Papai era um simples geólogo, ele saía em expedições. É isso mesmo, ele respondeu à primeira. Ele tropeçou em uma mina de ouro durante uma de suas expedições. Meu pai morreu há 7 anos e eu nunca ouvi falar de nenhuma mina de ouro, mas os ladrões, a julgar por suas caretas de incredulidade, claramente não ficaram satisfeitos com essa resposta. Gordinho, gritou o cara com o lenço, está tudo limpo lá dentro. Uma terceira voz veio do quarto onde Harry estava dormindo. Um homem de algum tipo. O que faremos com ele? Gil entrou em pânico novamente. Quantos deles são?
Harry está completamente indefeso. E eu não sou um grande lutador. Ouviu-se um barulho de ranho vindo da janela e algum tipo de agitação. A proprietária logo se assustou quando o Sar apareceu no quarto. Ele se aproximou dos ladrões, e com um rosnado ameaçador, começou a pisar neles. Bom cãozinho, disse o chapéu de cowboy de forma graciosa. Bonito, mas o Sar não aceitou essa bajulação grosseira e latiu de forma ameaçadora. Talvez o cãozinho deva ser consumido. Sugeriu uma voz vinda da cozinha. Aparentemente, era o homem gordo que havia entrado no quarto de Harry. Você é idiota ou o quê? Gritou o homem com o lenço. Vamos sair daqui, a vizinhança inteira vai explodir em pedaços. Os ladrões tentaram sair pela janela, mas não adiantou. Acontece que os vizinhos já haviam reagido ao barulho, e o carro da polícia definitivamente arruinou as chances de fuga dos ladrões. Mãos no capô, gritou um dos policiais. Os policiais interrogaram os ocupantes da casa e, após algumas palavras de aprovação para o Sar, foram embora. Jill ainda não conseguia superar seu medo. Tremendo, ela disse. Não consigo imaginar que tipo de ouro é esse. Isso é possível? Perguntou Harry. Quem sabe? Papai era geólogo e poderia ter encontrado qualquer coisa, mas esconder isso em algum lugar da casa foi uma loucura. Papai era geólogo e poderia ter encontrado qualquer coisa, mas esconder isso em algum lugar da casa foi uma loucura. Que tal um chá? De qualquer forma, não conseguiria dormir. A propósito, que horas são? 4h. Bem, está quase na hora de levantar. Depois do chá, Jill se deitou na cama e começou a se perguntar se o que os intrusos haviam dito era verdade, mas como nada lhe ocorreu, ela adormeceu. Logo Jill descobriu a resposta para sua pergunta. Alguns dias depois, ela recebeu uma intimação da polícia. Foi então que Jill percebeu que os ladrões eram ninguém menos que os antigos colegas de seu pai, Steve Miller, John Reis e Bill Lawrence. Você já ouviu falar deles? Perguntou o pesquisador Sam Cope. Não, nunca, ela respondeu. Sim, papai nunca deu os nomes de seus colegas. Bem, talvez ele fosse amigo de alguém que fosse à sua casa. Não, não é nada disso. Estou vendo. Vamos ser claros, Donald Braff, seu pai. Ele morreu há 7 anos em uma expedição. Será que ela sabia que seu pai não era exatamente um simples geólogo? O pesquisador olhou para Jill com tanta atenção que ela sentiu como se ele estivesse desconfiando dela. Mas por que ela deveria ter medo? Afinal de contas, Jill não sabia realmente nada. Eu me perguntava se a mãe dela sabia. Ela pensou e perguntou ao pesquisador. Como assim, não é exatamente simples? A resposta fez com que a boca de Jill se abrisse de espanto. Acontece que Donald Braff trabalhava para uma empresa privada que só se interessava por ouro. Lá estava ele, procurando depósitos para minas de ouro honestas, e o que posso lhe dizer é que o pai dele era um geólogo muito peculiar. Mas isso foi só o começo. Então, 7 anos atrás, Donald Braff e seus colegas se depararam com uma verdadeira mina de ouro. Cara, acho que descobrimos algo de que precisamos, exclamou John. Nossa! Donald apertou os olhos. São pepitas. Nunca vi tantas em meus sonhos. Os 4 homens ficaram perto do depósito de ouro. O brilho metálico amarelo fazia cócegas não apenas em seus olhos, mas também em seus nervos. Um homem estava pensando em um carro novo, outro já estava se vendo em uma casa nova, longe de sua odiada sogra. Um terceiro achava que finalmente conseguiria recuperar seus dentes e pagar uma dívida pesada, e um quarto, Donald Braff, estava determinado a dar à sua única filha um casamento luxuoso. Cada um tinha seus próprios sonhos, mas todos os 4 tinham uma ideia ruim. A quantidade de riqueza estava deixando todos eles loucos. Stan riu. Pepitas, uma a uma, tesouros. Isso deixaria qualquer um louco. Os geólogos coletaram o ouro e o armazenaram em uma cabana que servia de esconderijo. Algum tempo depois, Donald Braff morreu ao atravessar o rio.
Os sócios, que na verdade foram à casa de Gil, foram ao esconderijo de Donald Bravo, mas não encontraram o ouro. Faz todo o sentido que Bravo tivesse escondido, ou seja, levado para casa, se estivesse em casa, é claro, mas não havia outra opção. É claro que eles não haviam perdido a esperança de encontrar uma nova mina de ouro, continuou o pesquisador. Mas 7 anos de busca foram em vão. Então, eles decidiram tentar a sorte em minha casa. E, se tivessem sorte, conseguiriam ouro do papai, insistiu Gil. Isso mesmo, assentiu Cop. Então eles perceberam que seu pai provavelmente não lhe contou, não teve tempo ou simplesmente não quis contar, na esperança de transformar o ouro em dinheiro e deixar a família feliz. Gil não sabia se ria ou chorava. Sem um chefe de família, ela e sua mãe não eram indigentes, mas também não eram luxuosas. Elas tinham tudo o que precisavam para levar uma vida normal e nunca sonharam em ser ricas. Mas e se realmente houvesse ouro na casa? A garota coçou a cabeça mentalmente. Deus, sim, se realmente houvesse, Gil poderia ajudar Harry com a operação, porque isso era a coisa mais importante para ela. Silêncio, ele pensou consigo mesmo, por que sonhar em vão? Quanto maior a esperança, maior a decepção. Ele era como um detetive, disse a si mesmo. Na vida, ele não é esse tipo de detetive. O investigador comentou filosoficamente. Você pode me dizer se esse ouro, caso exista na natureza, é realista de se encontrar? Talvez com um cachorro ou algo assim. Não há nada mais fácil do que isso, sorriu Cop. É para isso que eles usam um detector de metais. No final, o ouro da casa foi encontrado. O detector de metais respondeu à parede da cozinha. Bem, parabéns, disse Cop. Espero que você se lembre de que a lei diz que o Estado fica com a parte do leão. Sim, é claro, respondeu Gil. Isso lhe tocou a alma. Mesmo que eles devolvessem uma parte do valor do ouro que encontraram para o Estado natal, ainda teriam muito dinheiro em mãos. O fato de sobrar algum não a preocupava muito. Não me importo, vou fazer por merecer. Gil tinha trabalho a fazer. Se Deus quisesse, Harry começaria a ganhá-lo. Os jovens se sentaram no terraço e, munidos de um tablet, observaram as clínicas estrangeiras para saber o custo das operações de que Harry precisava. O Sar se remexeu ao seu lado. Bom menino. Gil sorriu e estendeu a mão para seu animal de estimação. O cão se aproximou da dona com os olhos fechados, tão grande, tão corajoso, que a fez lembrar de um bebê grande. É isso mesmo, sorriu Harry. Depois de uma porção de seu amendoim favorito, o Sar se deitou ao lado dele, enquanto Harry e Gil tratavam de seus negócios. Finalmente, depois de estudar uma dúzia de propostas, eles decidiram por uma prestigiada clínica alemã. As avaliações pareceram convincentes, e 2 semanas depois, os jovens voaram para Munique. Eles foram dispensados por todos ao seu redor. Que Deus os abençoe ao longo do caminho, disse a senhora Valerie, enxugando as lágrimas. E, é claro, uma rápida recuperação para Harry. E eu cuidarei do Sardo. Cuide dele, Gil sorriu. Seus olhos também se umedeceram em suspeita. Ele é nosso protetor. Não precisa nem se preocupar com isso. Oh, não consigo suportar vocês, meninas! Exclamou a senhora Margarete. É uma alegria, e vocês estão se umedecendo. Portanto, essas são lágrimas de alegria, disse Gil. Vou orar pela saúde de Harry, disse Sarah Braff, que também veio se despedir deles com Paul. O homem apertou a mão de Harry e disse, aguente firme, garoto, estamos todos com você. Antes que o táxi parasse atrás de Harry e Gil, todos os presentes tiveram tempo de dizer algumas palavras gentis a eles. Todos que moravam perto deles tiveram tempo de se apaixonar por esse casal incrível e seu destemido amigo de 4 patas. E, é claro, todos desejaram sinceramente que Harry começasse a andar. Para dizer a verdade, ambos tinham um pouco de medo de que algo desse errado. E Harry continuaria inválido em uma cadeira de rodas. Mesmo que isso acontecesse, Gil pensou, enquanto o avião ganhava altitude, que ela amaria Harry mais do que a vida.
Nem é preciso dizer o que estava acontecendo na alma do garoto. Mas seus temores foram em vão. No dia da operação, tudo desmoronou para Gil. Parece que é você quem vai ser operado. Harry riu. Antes da operação, ele teve de passar por um exame completo, e Gil acompanhou seu amado em todas as consultas. Os médicos alemães olhavam para eles com cara de divertidos. A operação foi um sucesso, disse o jovem intérprete com um sorriso. Ainda há reabilitação a ser feita, mas o pior já passou. Em breve, seu cônjuge poderá não apenas andar, mas também dançar. Ele não é meu cônjuge. Gil sorriu em meio às lágrimas. Espero que ainda não seja. O intérprete disse algo para o médico, que respondeu em inglês. Desejo que você seja feliz. Cuide do Harry. Gil correu para abraçar o homem que, a julgar pelas críticas dos pacientes, havia levantado um único inválido. Obrigado. Ele disse com sentimento. Uma das poucas palavras em alemão que ele conhecia. Wilhelm Miller deu um tapinha no ombro de Gil e foi para seu escritório. Aqui é agradável, disse Harry. Eu não iria a lugar nenhum. Eles estavam sentados em um banco no pátio da clínica, que parecia um hotel de luxo. Havia rosas de todas as variedades das flores mais incríveis, lírios, tuas e outras plantas incríveis cujos nomes eles não sabiam, e havia um pequeno lago ornamental com uma fonte. Ouvindo um murmúrio feliz, eles queriam ter apenas bons pensamentos. Para Gil, parecia que estavam no paraíso, mas não no pátio da clínica de Munique. E em casa, brincou Harry. Bem, isso é certo. Mas eu teria ficado aqui por um tempo. Está tudo claro para você, riu Gil. Gil, case-se comigo. A garota olhou para Harry com espanto. Casamento? Sim, sinto muito pelo anel. E, é claro, tenho que me recuperar. Mas juro que você não vai se arrepender. Prometo ser um bom marido. Gil se perguntou mais de uma vez como Harry se sentia em relação a ela. Quanto a ela, já havia percebido isso há muito tempo. Gil estava apaixonada por Harry desde o dia em que o arrancara dos mendigos rivais. O que, a princípio, ela confundiu com simpatia e desejo de ajudar o vizinho acabou se tornando amor. E Harry, me desculpe, comecei com o pé errado, ele continuou. Gil, eu a amo há muito tempo. Eu me apaixonei por você quando você correu desesperadamente para me salvar, lembra? Ela assentiu com um sorriso. Então, qual é a sua resposta? Sim, claro que sim. Ao retornarem ao seu país de origem como noivos, Gil e Harry fizeram planos para suas vidas durante toda a viagem. Decidiram morar no vilarejo, melhorar a casa, ter pelo menos 3 filhos e comprar uma van para levar toda a família para os piqueniques. Os jovens foram ao cartório de registro civil direto do aeroporto. Quando a funcionária os dispensou, achou óbvio que eles estavam se casando por amor. Gil, lembra-se daquela vez na estação de ônibus em que você me pediu para ir ao refeitório? Perguntou Harry de repente. Bem, eu me lembro, Gil deu de ombros. Bem. Harry sim, eu percebi logo de cara. Não vamos falar sobre as coisas ruins, ela sorriu. Agora estou em um estado de espírito positivo. Agora quero convidá-lo para um café. Vamos comemorar, por assim dizer, o envio do aplicativo. Você não está cansado? Perguntou Gil, preocupada. Você não está andando há tanto tempo e está sobrecarregando suas pernas, ouça-me. Afinal, eu sou seu médico. Harry estava caminhando com sua varinha e parecia muito bem. Mas Gil sabia que a alegria de sua nova atividade musculoesquelética poderia estar trabalhando contra ele. Ah, qual é? O Harry não se importou com isso. Você pode fazer isso uma vez. E até o casamento, eu juro solenemente ficar em repouso. Olhe para mim, brincou ele, balançando o dedo. Vou acreditar em sua palavra. Os futuros noivos foram até a lanchonete mais próxima e, depois de comprar vários tipos de comida e uma garrafa de champanhe, comemoraram o envio do pedido.
O cansaço bateu e os noivos pediram um táxi na lanchonete e foram para a cidade. Quando Madame Valerie viu o carro, murmurou: Luçardo, seu pessoal está de volta. Bem, em casa, não é? O cão choramingou e abanou o rabo. Ele já havia percebido que seus amados donos tinham voltado. Assim que Harry e Gil pagaram o motorista e saíram do carro, o Luçardo se soltou dos braços de sua vizinha e se revezou para lamber seus donos. Luçardo! Gil exclamou. Meu filho, como senti sua falta. Ele é um garoto bonito, disse Harry, dando um tapinha no pescoço de seu animal de estimação. Depois de agradecer ao gentil vizinho e prometer que voltariam mais tarde, os jovens entraram na casa. Eles conversaram com seu animal de estimação, deram-lhe alguns petiscos e depois os três tiraram um cochilo. Sarah Brava acordou com a sensação de que algo bom aconteceria hoje. Enquanto cantarolava, ela preparou um suntuoso café da manhã e pôs à mesa. Por que? Exclamou Paul, despertado pelos aromas que transbordavam. Qual é o motivo de tal festa? A esta hora tão cedo. As crianças pediram. A mulher sorriu feliz. Do aeroporto até o cartório, consegue imaginar? É rápido, não posso lhe dizer nada. Jovens. Bem, o que estamos esperando? Paul havia falado mais de uma vez sobre legalizar o relacionamento, e Sarah estava satisfeita com essa atitude, mas ela mesma não se importava com formalidades. Paul e Sarah não tinham filhos juntos e tinham sua própria casa. Eles moravam no apartamento de Paul, e a casa de Sarah era alugada. Ela estava feliz com seu eterno admirador. Às vezes, Sarah achava que o amava. Donald já havia partido há muito tempo, ela ainda não era velha. Por que não deveria ser feliz? Não como pessoa, não como mãe, mas como mulher. Paul, você tem minha palavra, tenho certeza de que falaremos sobre isso novamente, disse Sarah, mas deixe-me ficar feliz por minha filha. Tudo bem. Como você quiser. E amanhã você e eu estamos convidados para uma festa de noivado. Isso é bom. À noite, os futuros noivos estavam assistindo à televisão quando passou um noticiário sobre crimes. Harry disse de repente. Aumente o volume. O que está acontecendo? Preocupou-se Gil. Todos os rostos familiares, murmurou o amante. E a casa? Alguém estava sendo carregado para fora da casa onde Harry morava em um saco preto. Ele poderia não ter adivinhado qual de seus antigos vizinhos havia deixado o mundo se não tivesse visto dois dos detidos, Stan e Jimmy. Depois de ouvir o relatório, Harry se convenceu de que seu palpite estava correto. Descobriu-se que Anthony e Jimmy eram agentes imobiliários negros, e que Anthony tinha como alvo alcoólatras em situação de risco, viciados em drogas, deficientes, solitários, idosos e outras pessoas pobres que estavam em baixa ou prestes a ficar em baixa. Descobriu-se que a vítima de Stan e Jimmy era Anthony, embora não fosse difícil adivinhar, eu me perguntava o que ele havia feito com eles, se Harry estava pensando ou se recusava a cooperar. Eu não me importava, desde que Deus me mantivesse longe deles. No fim das contas, foi bem na hora certa. São eles, não são? Perguntou Gil. Harry assentiu com a cabeça e mudou o programa com firmeza. Não quero ouvir sobre eles. Tenho uma vida diferente agora. Gil apertou a mão dele com alegria e praguejou mentalmente. Farei de tudo para que Harry esqueça o que aconteceu com ele depois do acidente. Para a festa de noivado, além de Sarah e Paul, eles convidaram alguns vizinhos e duas amigas de Gil com quem ela trabalhava, Stephanie, a enfermeira, e Casey, o traumatologista. As moças olharam para o noivo com aprovação. E cada uma delas pensou que a felicidade finalmente havia chegado. Gil, acima de todas as pessoas, merecia isso. Elas sabiam muito bem como o primeiro casamento de Gil havia terminado, e todas esperavam que fosse diferente com esse belo rapaz. O tempo estava lindo, então a mesa foi posta no pátio. Mesas e cadeiras foram recolhidas de todas as partes do mundo, e os convidados também trouxeram picles, geleias, tortas e outras iguarias. Harry se lembrou de filmes antigos sobre o campo. E ele riu. Mas, por falar nisso, ele gostou muito.
Tudo parecia muito reconfortante, muito familiar. Ele, que não tinha família e, de fato, nunca havia conhecido o conforto de um lar, não podia deixar de apreciá-lo. O sardo estava por perto, mas ninguém tinha medo dele. Todos sabiam que esse homem de grande coração era bondoso e, ainda assim, impiedoso com aqueles que o procuravam com más intenções, como aqueles três. O cão estava de bom humor. Seu instinto canino lhe dizia que agora os donos estariam sempre juntos. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor. E os noivos estavam planejando uma grande comemoração. Eles já haviam decidido que fariam o casamento na aldeia. Poderia ter sido de outra forma. Isso é bom, disse Harry, enquanto Gil ia até a cozinha para verificar a torta de repolho. O noivo sentou-se em sua cadeira, esticando as pernas e mexendo os dedos dos pés. Era uma loucura, não fazia muito tempo que ele não conseguia fazer isso. Tudo bem, a noiva concordou, mas você quer deixar tudo ainda melhor? O que você pode fazer por mim? Ele perguntou. Gil correu para o quarto e voltou com algo nas mãos. O que há aqui? E adivinhe qual é a mão? Ele sorriu maliciosamente. Quando Harry adivinhou a primeira vez, ele viu um pedaço de papel com 2 listras vermelhas. Gil, e o bolo? Perguntou Sarah. O olhar da mulher recaiu sobre um pedaço de papel grávida. Uma luz maliciosa se acendeu nos olhos de Sarah. Você pode ver por si mesmo. Gil, você está falando sério? Exclamou Harry. É verdade. Nós 3 vamos nos casar. Nós 4, você se esqueceu do sardo. O dia do casamento de Harry e Gil foi claro e ensolarado. O ar tinha cheiro de flores, de grama cortada. Não havia saladas ou outras decorações obrigatórias, mas obrigatórias, de casamento. E não foi porque os noivos estavam morando juntos há 1 ano e estavam esperando seu primeiro filho. É que, naquele ano, eles haviam vivido mais coisas juntos do que a maioria dos cônjuges vive em uma vida inteira. Mas o mais importante é que Harry e Gil haviam curado suas almas e corações feridos e dado um ao outro um gostinho da vida. O casamento foi realizado na aldeia, como planejado. Mas antes, como de costume, houve um registro. O noivo já estava se movimentando livremente sem bengala e, de modo geral, estava se recuperando aos trancos e barrancos. Não importa o que digam, esse Miller é um verdadeiro mágico. Foi o que disseram. E agora, graças a esse homem de aparência cômica com mãos de ouro, Harry poderá dançar a valsa com sua noiva. Devo dizer que, em um terno de casamento cinza escuro com uma flor rosa na lapela, o noivo estava incrivelmente deslumbrante. Gil também estava elegante. Ela deliberadamente não comprou o vestido branco bufante com babados strass, pois ele a lembrava demais de seu ridículo primeiro casamento. Um vestido de cetim creme com cintura alta e alças finas realçou sua figura e ocultou sua situação interessante. Gil usou seu luxuoso cabelo loiro em um penteado alto e intrincado e o adornou com flores brancas frescas. Como você é linda, disse Harry carinhosamente, como uma princesa de conto de fadas. Você também não é tão ruim assim. A esposa respondeu de forma coquete, quando ouviu a carruagem se aproximando da casa, anunciou solenemente. E aqui está nossa carruagem. Para a viagem ao cartório, os apaixonados pediram uma limusine. É uma festa. Todos os presentes na festa de noivado e alguns dos amigos de Harry do orfanato foram convidados para o casamento. Muito bem, Harry, disse Robert com aprovação. Você conseguiu uma garota muito bonita. Eu sei. Respondeu o noivo com uma voz satisfeita. Ele acrescentou com seriedade. Mas minha Gil não é apenas bonita, ela é meu anjo da guarda. Você não acreditaria de onde ela me tirou, e é melhor não saber. A história de amor do casal provou ser duradoura. O mestre de cerimônias fez um discurso comovente algumas horas depois, enquanto os recém-casados e os convidados se sentavam nas longas mesas do pátio. O elegante jovem falou sobre como o amor do casal era verdadeiro, tendo passado por muitas provações. Os convidados ouviram o jovem e cada um pensou em sua própria experiência.
Os amigos de Harry no orfanato se lembravam do galã imprudente que Harry havia sido antes do acidente e notaram como ele havia mudado, seus olhos estavam diferentes. Eram agora os olhos de um garoto sem graça, o queridinho das meninas e um homem que havia passado por uma grande provação. Os amigos de Gil admiravam essa jovem extraordinária, que havia passado por muitas dificuldades. A vizinha da senhora Valerie lembrou-se de um cadeirante que estava regando pepinos há um ano, a quem ela havia contado sobre a vida de Gil. Não doeu muito, não é mesmo? Pensou a senhora idosa. O mais importante era manter as coisas assim. Seria uma pena se eles não formassem um ótimo casal. Paul pensou no fato de que foi graças a Sarah que ele conheceu aqueles jovens maravilhosos. A história de amor deles abalou Paul até o âmago. Finalmente, minha garota está feliz, pensou Sarah. O mais importante era que ela e Harry levassem esse amor até o fim. Ela se lembrou de seu primeiro genro, que havia privado Gil permanentemente da fé no amor e da confiança nos homens. Durante vários anos, Gil não deixou ninguém entrar em seu coração. E somente um mendigo de uma estação conseguiu acender o fogo do amor nela. Mas não importava o que ela pensava, todos aqueles homens certamente desejavam a elas felicidade conjugal e um amor forte e sincero. Harry olhava com adoração para sua jovem esposa e se perguntava o que teria sido dele se não tivesse conhecido Gil. Provavelmente nada de bom, concluiu o recém-casado. E Gil de repente pensou em seu pai. Papai sempre foi amoroso e generoso com suas filhas, como ele chamava sua esposa e filha. Mas Donald Braff não tinha ideia do verdadeiro presente que Gil receberia 7 anos após sua morte. E não apenas para Gil, mas para seu genro. Mesmo que ele tivesse feito uma coisa tão feia. A garota olhou para o céu azul de julho. Quem sabe, e se Donald Braff estiver olhando para sua filha? E ele se alegra de coração com a felicidade que o ouro escondido na parede da cozinha lhe trouxe. Parabéns, alguém gritou. Agora seus corações estavam batendo em uníssono, e não apenas seus corações, mas também seus pensamentos. Eu amo você. Os dois disseram isso ao mesmo tempo e riram. Que Deus lhes conceda muita harmonia em tudo na vida familiar de vocês, disse Sarah com sentimento. Parabéns, meus queridos filhos. Se você gostou da história, por favor, me apoie com o botão de polegar para cima. Obrigado por asistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.